E aí eu quero deixar aberto para todas as pessoas. Entenda o seguinte: o programa Bom Dia Cidade é um programa totalmente democrático. Qualquer candidato pode vir para cá e ser entrevistado com a gente. Basta procurar nossa produção 87988719034. Você pode falar com a gente, mandar um zap dizendo que quer ser entrevistado. O programa está aberto para todos os candidatos que queiram usar esse espaço para falar das suas propostas. Como eu já conheço, e ele já veio aqui em outras vezes, e agora ele se postula como candidato, querendo uma vaga na Alba. Na Alba, não é isso? É federal, né? É federal, minha gente. O microfone está ligado? Pronto, agora está ligado. Na Assembleia Federal, lá na nossa Câmara Federal. No Congresso, né? Valdemar, muito bom dia, se apresente mais uma vez e diga ao povo de Juazeiro da Bahia o que você pretende desde já com esta candidatura. Bom dia, Calbi. Bom dia, senhores ouvintes do programa Revista da Cidade. Bom dia, cidade. Bom dia, cidade. Bom dia, Madrid. Eu escrevi aqui. Bom dia, Igor. Bom dia, Lidiane. Eu estive aqui algumas vezes, né, Calbi, falando tecnicamente. Ali já tinha uma organização do consórcio para que eu me lançasse candidato a deputado federal, até porque os consórcios integram as leis. Ele integra as leis e, integrando as leis, levanta as demandas e as necessidades e para que nós pudéssemos adequar essa lei de acordo com a situação. Me diga uma coisa, Valdemar. Hoje você sai da tecnicidade, né, vem para a área política. Qual é o seu primeiro passo para querer entrar nisso? Porque a política é uma coisa séria, uma ciência séria. As pessoas dizem assim: você é um cara tão sério, vai entrar numa coisa que... Não, eu não vejo assim. Política é uma coisa séria e boa, desde que seja feito por pessoas que tenham compromisso. Você tem compromisso com a sociedade? Qual é o primeiro compromisso com a sociedade? Primeiro vamos tratar da política, né? A política em si, ela não tem culpa dos políticos. Muito boa palavra. Ela não tem culpa dos políticos. Então, na verdade, o que difere hoje uma situação de uma política organizada, de uma política pública efetiva, são os péssimos políticos. E nós temos muitos. E pelo que eu estou vendo, pelo resultado do país em si, pelo comportamento hoje da própria revolta do eleitor, eu vejo que a política tomou todos os desagravos, né, em relação a uma ideal situação de qualidade de vida, né, que a gente, na verdade, busca o dia a dia melhorar a qualidade de vida. E todo dia a gente se encontra numa situação precária. Então, voltando aos interesses, nosso público ente federado no Brasil como um todo, reconhecido pelo fisco, pela Receita Federal. Certo. É como se existissem algumas organizações associativistas, mas não fosse organizada de forma fiscal. É como se alguém existisse e não tivesse CPF. Opa. Então, desde quando que foi liberado a partir da Lei 11.107, que é de 2005, mas foi criado o primeiro consórcio público ente federado em 2009, que foi o nosso, e reconhecido em 1º de janeiro de 2010, aqui em Juazeiro, inclusive. Certo. Nós temos o Constésio aqui, que é o Consórcio Sustentável Sertão do São Francisco, que une 10 municípios, Campo Alegre de Lourdes e Canudos. Né? Todos esses 10 Todos vocês trabalham com eles? Todos esses CNPJ do consórcio trabalham com ele, com o objetivo de desenvolver o território, né? Organizando... Fazendo que o território cresça, progrida e demais. Isso aí, na verdade, nós fomos o pioneiro ingressando numa situação discursiva, participativa e integrada. Porque discutimos em todos os municípios, integramos a partir de uma organização com os seus vereadores, seus parlamentares, e inclusive porque tem que aprovar uma lei municipal, né? Com a aprovação da lei nós integramos as ações técnicas, porque o CNPJ de um município é igual ao CNPJ do consórcio, só que o consórcio reúne 516 mil habitantes, que são números. Então, ele realiza as ações voltadas à educação, saúde, né? Esse também é uma das suas metas? Educação, saúde? Todos, porque eu tenho que fazer mediante a administração moderna, visualizando a capacidade do consórcio como ferramenta de resolutividade do que falta para integrar os municípios. A palavra da moda hoje, e que necessária for, é integração. Nós precisamos integrar.
Os municípios hoje com menos de 50 mil habitantes e até mais, né, dependendo da sua organização administrativa, têm passado uma dificuldade muito grande com a queda do RPM. Né? Levando em consideração que sempre é dito o seguinte: não se falta dinheiro, falta gestor. Né? E como nós trabalhamos com 10, vamos dizer, por consórcio, a exemplo daqui, Bonfim são 13, Jacobina são 9, e Barreiras são 21, Irecê também. Então, quer dizer, como são inúmeros, aí falta gestores, certo, com responsabilidade afim e plano administrativo voltado a essa organização. Porque o município como Juazeiro é um município pobre, mas ele não vive hoje seus municípios territoriais. Né? Ele pode até sobreviver, mas não vive dignamente e corretamente se ele não realmente atentar para os municípios circunvizinhos. Então, se ele não abraçar os vizinhos. Não abraçar os vizinhos. Então essas causas hoje, para você ter uma ideia, tudo são com questões integradas. Todas as ações são com questões integradas. E isso é uma das suas bandeiras? Muita. Eu tenho essa, inclusive, diante de uma situação necessária de sobrevivência. Eu tenho visto, Calbi, com todo respeito aos candidatos, eu ouço algumas entrevistas e digo, poxa, eu não vejo uma proposta propositiva. Propositiva. Não, que vai direto atingir ao povo, né? A necessidade do porque quando eu pontuo, que é um exemplo do que está acontecendo hoje, vamos dizer, de ser revisto, inclusive, por questões colocadas por nós nas entrevistas, inclusive, agradeço a imprensa por isso. Vamos dizer, Petrolina hoje está se revendo o plano diretor porque nós questionamos. Exatamente. Nós questionamos. Inclusive nós falamos disso aqui. Várias e várias vezes. Né? Então nós vemos questionando o plano diretor de Petrolina há 2 anos para que Juazeiro veja. Juazeiro ainda continua dizendo que está sob juros. Aonde a lei 10.257 diz que o plano diretor construído, ele tem que ser revisto a cada 4 anos. Então tem 20 anos de Juazeiro, segundo informações, na justiça, que está sobre juros. Que está sobre juros. Deixa eu te contar a história, antes que você continue. Eu entrevistei ontem aqui um rapaz chamado Pedro Raimundo. Ele é dono de uma escola lá em Petrolina, e ele é filho de Pedro Raimundo, que leva até o nome de um bairro aqui, que inclusive esse senhor morreu em 84, e ele foi um dos que, junto com algumas pessoas, fizeram um plano diretor lá. Foi um engenheiro realmente muito capaz e fez um plano muito bem elaborado para ele. São 40 anos. 40 anos. 40 anos. Inclusive, está atual, inclusive muito atualizado. Exatamente. Inclusive o Pedro, que eu entrevistei, tem 40 anos que tinha saído de Juazeiro e voltou agora para o filho dele. O filho dele. E ele dizia, Calbi, meu pai foi um dos que assinou o plano diretor. E tem 40 anos e agora tem 20 anos que está sob júdice. Como é que pode? Entendi. Inclusive é uma preocupação, Calbi, porque quando se fala nesse sobre júdice, eu estou falando sobre a lei, que a lei permite que seja revista a cada 4 anos. Permite não, exige que seja revista, porque as questões são dinâmicas, há um crescimento urbano. Esse plano, ele é atual, ele serve ainda para esse plano diretor? Serve para o daqui? Sim. Se existe, ninguém nunca viu. Ele está sobre júdice, mas não é apresentado a ninguém, nunca foi. Inclusive, ele teria que ser discursivo. Né? Então, voltando à organização do plano diretor, nós estamos a exemplo também com outro problema que a gente vem questionando há pouco tempo, que há alguns tempos, que é a questão do saneamento básico de Juazeiro. A gente vem dizendo que a taxa de resíduo é indevida, é ilegal, né? E a taxa de esgoto também é indevida e é ilegal. 80%, né? E fizeram um plano, né? Um plano de saneamento há pouco tempo, nesses 2 anos, e gastaram 624 mil liberados dentro do recurso da Caixa Econômica, que esse recurso quem paga somos nós, né? Esse recurso, que fique bem claro, quem paga somos nós, não só para organizar o plano, como também o resultado, na verdade, que não é correto, e que a gente está hoje pagando essa taxa de lixo, taxa de esgoto, que deveria ter sido bem colocado diante dessa elaboração, porque eu sempre venho dizendo qual é o comitê de coordenação que deliberou isso. Porque quem delibera é o comitê de coordenação, que ele é paritário. O que é paritário? Você tem a sociedade civil organizada, você tem as instituições públicas que hoje identificam sendo capazes de integrar também ideias e ações favoráveis para o desenvolvimento do plano, a nível de Codevasf, a nível da própria IRPA, que é uma organização, a SERB. Olha, eu vou falar por mim, tá bom? Eu sei que você não falaria isso, mas eu vou falar. Eu acho que tanto IRPA como a SERB, como a Codevasf, eles são muito omissos nesse caso. Eu lhe diria o seguinte,
a Codevasf, a nível da estrutura que hoje se encontra em situação financeira precária, né, embora eu sempre digo aqui, né, eu sou neto da Codevasf, porque meu pai é funcionário da Codevasf, da história da Suvale, Comissão do Vale, São Francisco e tal. Então, me digo, é porque, na verdade, hoje, você respeita aquele que lhe deu vida. E meu pai, eu cresci dentro dos projetos, na época que os projetos estavam crescendo. Mas você viveu uma época de ouro da Codevasf, porque a Codevasf não era tão politizada como é hoje. Essa questão da política que a gente fala, que a política, ela não vem... Hoje quem manda na Codevasf não são os engenheiros, não são os técnicos, é a política que manda, que desmanda ali dentro. Isso é fato. Não, está bem claro. Isso está bem claro. Inclusive são políticas realmente retrógradas, que não levam a nada, aonde ele se quer sempre se apossar. Eu sempre digo aqui que hoje, quando a gente legitima um deputado ou qualquer político desse até às 17 horas do dia da eleição, no outro dia ele começa a legislar em causa própria. Né? Então essas emendas parlamentares, Calbi, geralmente elas vêm... Eu quero deixar bem claro que eu sou contra a emenda parlamentar. Sou contra. Você é contra a emenda parlamentar? Eu quero que esse recurso seja inserido dentro do orçamento, que ele é realmente dentro da LDO, dentro do orçamento da União, mas com o propósito de revitalizar essas empresas. Inserir recurso na Codevasf, inserir recurso hoje na universidade, na Univasf, por exemplo, para melhorar não só a questão de pesquisa, como também direcionar as questões hoje a nível de estágio, facilitar que esse conhecimento adquirido no decorrer acadêmico e que ele possa ser praticado de forma muito voltada para a realidade da nossa qualidade. Uma coisa plural, né? Não, é porque realmente ainda se volta, a gente está com uma universidade nova, com um estudo velho. Eu acho que a gente tem que ver hoje, visualizar a prática da qualidade de vida, o entendimento, instigar esses alunos a praticar uma situação de crescimento e, acima de tudo, visualizar hoje as situações novas. As questões são muito dinâmicas. É verdade. Nós temos que estar atualizados. Você falou uma coisa séria, uma universidade nova com a cabeça velha. Com a cabeça velha. Com estudos velhos. Só para a gente colocar o nosso ouvinte na pauta, eu quero dizer para vocês que as emendas parlamentares funcionam assim. O deputado chega para o prefeito e diz: ó, prefeito, eu tenho emenda parlamentar para seu município. O senhor quer? Quero. Vamos brigar. E aí, óbvio, acordos, e parará, que depois a gente vai destrinchar isso. E Valdemar está dizendo que é contra as emendas parlamentares irem direto para as prefeituras. Correto. Não é? As ONGs, as associações. Isso está caracterizado, é a minha grande preocupação hoje, em respeito à corrupção. Porque ele vai direto para as ONGs, vai direto para a prefeitura. Olha, você é contra isso? Sou contra a forma que ela é dirigida. Ela é dirigida de uma forma que, inclusive, está bem clara que as licitações não são transparentes. Ela tem acontecido, eu tenho presenciado, inclusive, sou testemunha disso, de que, na verdade, o recurso aplicado não chega a 50%. É muito. Então, quer dizer, esse acompanhamento de emenda, embora esse ano, o ano que vem, eu teria direito, terá o direito, com fé em Deus, terei. Opa! E aí eu teria de cada 16 milhões desses, se por acaso eu direcionasse ao município, ou se eu direcionar, eu teria que acompanhar esse recurso, inclusive na elaboração de editais, acompanhando a licitação, justamente e acompanhando a aplicação do recurso por etapas. Construir uma etapa, se paga por essa etapa. E isso com a presença da população. Inclusive licitação filmada, que fica à disposição para o público. Isso é transparência, né, meu Tudo cara? teria que ser, cara. Transparente. O problema é que a gente, por exemplo, um deputado ele tem 16 milhões de emenda ao ano. E aí, ele faz como ele quer. Com certeza. Né? Porque ali o dinheiro foi liberado, todos os deputados têm esse dinheiro para usar, não para ele, mas mandar para os municípios. Mas aí corre-se um grande perigo, porque não é transparência. Não existe a transparência. Não existe. O prefeito anuncia, o deputado ABC trouxe 30 milhões de emendas para cá. É um exemplo. Né? Em 2 anos. Mas cadê a transparência disso? Onde foi usado? Cadê as filmagens? Cadê a licitação filmada? Cadê a licitação filmada? Cadê os resultados? Cadê a prestação de conta bem clara e transparente? Nem os próprios deputados fazem.
nem os próprios deputados fazem, quer dizer, que não interessa. Eu teria uma equipe para acompanhar qualquer recurso da União que se dirigisse a qualquer município ou estado, porque é nossa obrigação, e não está hoje usando moeda de troca com emenda parlamentar. Você falou que é moeda de troca. É moeda de troca, porque é o seguinte, além de não fazer um excelente trabalho, hoje vicia ao município a ficar esperando essa migalha, porque uma migalha que é dividido, como é a questão legislada de forma irregular e não hoje clara diante da transparência, ela torna-se uma situação de recurso não vertente, não sendo palpável, não sendo visualizado claramente. Então, quer dizer, todo mundo fica sem conhecimento de quanto entrou, de como foi aplicado. Pois é, e a população fica vendo navios. Essa que é a questão. Então, nós estamos dentro dessa transparência. E o consórcio criado... é uma das suas pautas. É uma das minhas pautas. Inclusive, os consórcios criados, ele favorece, ele é anticorrupção. Ele diminui, né, inclusive inibe a corrupção. Que bom. Porque aumenta a transparência. Se eu tenho com envolvimento só eu, pois é uma coisa que fica fácil. A transparência é tudo, mano. É tudo. O que nós, vamos dizer, quando você envolve número de prefeitos, envolve número de prefeitos, você melhora a transparência. Você abre, você viu? Eu vi. Quando a gente se fala em economia também, ele bota a questão cifrão. Então, havia uma preocupação. Então, eu vejo hoje o consórcio, que fique bem claro, vamos dizer, a minha emenda hoje, vamos colocar uma suposição para Juazeiro. Eu colocando no consórcio, eu vou acompanhá-lo. Eu não vou deixar o presidente do consórcio manobrá-la. Eu vou convidar como conselho consultivo, que nunca foi montado no consórcio. Isso é bom. E atrair, e visualizar uma situação, hoje, da própria atendimento à saúde. A saúde, onde a gente pode aparelhar esses hospitais de forma consorciada. E favorecer para que o Estado hoje provoque uma situação de rever uma questão de organização à saúde, né, descentralizada, porque se concentra tudo em Juazeiro, se concentra tudo em Petrolina e deixa a mercê os municípios de colocar um médico plantonista apenas para dirigir-se aos grandes centros e a regulação. E temos que ver a pactuação. Nós não podemos deixar hoje a cargo da CESAB essa pactuação. Ela tem que estar dentro do consórcio. Do consórcio. Aonde cada município... E a transparência vai chegar. Com certeza. O que eu vejo que os consórcios eles podem sim agregar valores, porque se você traz isso para os municípios na circunvizinhança de Juazeiro, Petrolina, você cresce todo o valor. Todo o valor organizado. Mas vamos fazer o seguinte, você ainda tem ainda 6 minutos, né? Vamos até 9 horas, a gente vai tomar um café e volta depois do comercial, tá certo? 8h40.